apresentaremos parte dos resultados de um projeto de pesquisa intitulado Disponibilidade de água no solo para o cultivo rotacionado do sorgo e do feijoeiro, aqui destacando o experimento com o sorgo forrageiro, projeto esse financiado pela FAPEMIG. A equipe é formada por mim, Silvânio, coordenador, e os colegas Abner, Inácio, Marcos, Vitor, Vicente e Ildeu. As regiões semiáridas são caracterizadas pela presença de um curto período chuvoso com elevadas temperaturas e alta taxa evapotranspirométrica. Em muitas dessas regiões, a agricultura figura como principal responsável por gerar empregos e renda, além de possibilitar a sustentabilidade para muitas famílias. Entretanto, devido à pouca disponibilidade de água, torna-se difícil manter as culturas com bons rendimentos no campo, tanto as tolerantes quanto aquelas que apresentam menor tolerância ao déficit hídrico. Mesmo aquelas culturas tolerantes, como é o caso do sorgo forrageiro, o potencial produtivo ele pode não ser alcançado devido à irregularidade das chuvas, isso quando o cultivo é feito no período chuvoso. Por isso, é importante, mesmo para essas culturas, o emprego da irrigação. Para o correto manejo da irrigação, devem ser ajustados parâmetros locais devido às variações de solos e às variações climáticas. Parâmetros como o chamado fator de disponibilidade de água no solo. O que seria esse fator de disponibilidade de água no solo? Sabemos que o solo ele é um reservatório de água. Esse reservatório possui uma capacidade chamada capacidade total de armazenamento, que seria o quanto de água que o solo pode armazenar, e desse total de água que o solo pode armazenar, em cultivos irrigados, somente uma porção pode ser disponibilizado para as plantas, para não haver redução no potencial produtivo das referidas plantas. A porção que corresponde a essa fração é o chamado fator de depressão de água no solo ou fator de disponibilidade de água no solo, em que a capacidade total de armazenamento, quando multiplicada por esse fator, é possível chegar à capacidade, a chamada capacidade real de armazenamento, que corresponde daquele total de água que está disponível no solo, quanto que realmente poderá ser disponibilizado para as plantas, como pode ser verificado aqui nessa segunda figura, nessa parte achurada em azul. Um dos objetivos com esse projeto de pesquisa foi definir o fator de disponibilidade de água em um solo chamado neossolo flúvico pisamídeo, que é um solo com bastante areia, para o máximo desempenho agronômico e bromatológico de 2 híbridos de sorgo forrageiro irrigados por gotejamento. O experimento foi desenvolvido em Janaúba, norte do estado de Minas Gerais, envolvendo como tratamentos de irrigação 5 fatores de disponibilidade de água no solo, variando de 0,2 até 0,8, e 2 híbridos de sorgo forrageiro, Volumax e o BRS 655. A partir da literatura, como por exemplo no boletim da FAO, chamado FAO 56, é possível estimar esse fator de disponibilidade de água no solo, como podemos observar aqui esse resultado para essas condições de cultivo em que foi estimado esse fator de disponibilidade como sendo 0,4. No entanto, quando se tem os resultados locais para ajuste da irrigação, é possível espera-se obter maior eficiência, melhor uso da água. Como resultados, observa-se nessa tabela que as lâminas, o total de água aplicado em função desses tratamentos de fator de depressão de água no solo, de 0,2 a 0,8, lâminas
que ficaram entre 411 e 443 milímetros de água durante o ciclo da cultura, no final do ciclo da cultura. No entanto, o que varia basicamente devido a essa fonte de variação é o número de irrigações. Como podem ser observadas aqui, as irrigações variaram de 33 a 46 no ciclo da cultura, o que corresponde a trabalhar com um chamado turno de rega variável, sendo que esse turno de rega variável ele era definido a partir do solo, por meio de sensores instalados em 3 profundidades do solo. Como pode ser verificado nessa tabela, à exceção da altura de plantas, não houve interação entre as fontes de variação, fator de disponibilidade e híbrido para nenhuma das variáveis respostas analisadas. Para o fator de disponibilidade de forma isolada, houve diferença significativa apenas para a produtividade de matéria seca e eficiência do uso de água. As variações na produtividade de matéria seca dos híbridos foram explicadas por modelo de regressão linear, sendo observados maiores produtividades no fator de disponibilidade de 0,2, correspondente a 20% de depleção de água no solo. O mesmo também sendo observado para a eficiência do uso de água em função dos fatores de disponibilidade, sendo observado próximo de 20% do fator de disponibilidade, maiores eficiências no uso de água. Devido ao maior número de irrigações no uso de fator de disponibilidade mais baixo, é recomendável então trabalhar com um fator de disponibilidade um pouco mais afastado do 0,2. Em relação à parte bromatológica, também não houve diferença significativa para a interação entre os fatores de disponibilidade e os híbridos, bem como para o fator isolado, observando somente variação entre os híbridos para proteína bruta e fibra em detergente ácido, em que o híbrido Volumax apresentou maior teor de proteína bruta e menor fibra em detergente ácido. Sendo assim, conclui-se que o fator de disponibilidade entre 0,2 e 0,35 no neossolo flúvico proporciona maiores produções de matéria seca de plantas de híbrido de sorgo BRS 655 e do Volumax, e além disso, os fatores estudados não alteram a composição químico-bromatológica dos híbridos Volumax e BRS 655. Obrigado por assistir e agradecemos especialmente à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Para mais detalhes, acesse o link na descrição. Obrigado.